eu escrevo muito no GE. Globo textos, colunas sobre o Flamengo na Libertadores ou no Brasileiro, por uma estratégia de carreira que o Flamengo chama uma atenção bárbara. Quando aconteceu o Vitória 0, Flamengo 8, eu fui escrevendo a coluna ao longo do jogo. Quando terminou o jogo, eu botei a coluna para o nosso pessoal aqui, que mandou para a capa do Nacional, e a minha coluna ficou sendo a mais lida até meia-noite, só porque era Flamengo. Qual é a decorrência disso? É que eu recebo muito recorte em relação ao Flamengo. E de ontem para hoje, César, é muito interessante os termos que os influencers flamenguistas estão usando para definir a atuação do Flamengo ontem. São os termos que a gente está usando para definir a atuação do Inter. Teve troço, Os caras então? falam em... Troço, Não, teve troço? o troço eles não chegaram no Geleia troço. morna, que eu uso muito. Não Também teve não geleia chegaram morna? nessa, mas é assim, fiasco, vexame, indolência, desconcentração, descomprometimento, mas assim com pancadaria em alto nível. Por quê? Porque no objetivo do Flamengo, perder, não é perder ponto, perder o jogo para o Fortaleza é impensável. Tiveram a sorte de que hoje o Palmeiras também não consegue ganhar do Cruzeiro, está 1 ponto na frente, e o Palmeiras ainda enfrenta, por exemplo, 2 clássicos regionais com o Santos e o Grêmio na Arena. Cara, o Grêmio na Arena. O torcedor do Palmeiras. Vai o treinador. Não, o torcedor do Palmeiras faz protesto. Eles picham muro. Mas eu acho que é organizada, não é, Vaguinha? Eu acho que é não, esses dias o treinador foi no estádio vaiado. Porque a Mancha Verde tem uma bronca com a Leila Pereira. Não, eu sei, não. É uma Mas derrota é ali um no torcedor, Palmeiras, eles eles torcem dão pra pau. quem? Isso Eles torcem sim. pro Palmeiras, né, cara? Mas é organizado. Não, mas o treinador Não é foi a maioria da vaiado, não torcida. faz muito tempo no jogo, foi vaiado. Não, Diogo, é meio que geral, tá? É meio que geral, assim, tem uma insatisfação geral. Cara, pelo amor de Deus, venham aqui torcer pro Inter um pouquinho pra vocês verem o que é. É que isso é importante dizer, porque o que está acontecendo? Aí acontece coisas assim. Tu ganha um jogo, tu é bom. Tu perde um jogo, tu é totalmente execrado. E nós não podemos... É que o Flamengo, ele vocês lembram acreditou na história do gigantismo. Vocês lembram da ideia do que a gente teve condenado ao êxito. do saber perder, entender a derrota, trazer o tamanho que ela tem? Basicamente é isso. Aproveitando que a gente vai falar E a de vitória, Inter... né? Pois é, mas no caso do Inter aqui é mais uma derrota. Pois é, não, e teve aquele jogo contra o Sport, que a gente já debateu um pouquinho aqui, que ficou aquela ideia de que o Inter venceu, mas não convenceu. Então é isso, fez os 3 pontos, fez o resultado, mas, em termos de análise de jogo, de desempenho, um time que não convenceu, que seguiu jogando mal. Agora, contra o Botafogo foi diferente. No entanto, o desempenho do Inter não tem sido igual ao jogo contra o Botafogo. O desempenho do Inter é um desempenho de Série B, de 3 jogos. de Z4. Esse São final de 3 semana, partidas ruins do Inter. depois do jogo contra o Fluminense, me bateu uma sensação muito parecida com o ano do rebaixamento do Inter. Que eu voltei um pouco no tempo e eu trabalhava ainda no Fox Sports, obviamente que mantinha o meu profissionalismo, mas eu era torcedor ali, vivia aquele momento internamente, né, sofrendo com aquilo que estava acontecendo, mas em um determinado momento do Campeonato Brasileiro, acho que foi até antes da troca de treinador, antes da chegada do Roth e da SWAT, lembram da SWAT? Eu olhava para o campo e não via por onde o Inter chegar à vitória. Até o jogo contra o Fluminense, eu tava com o pensamento assim, gente, é normal, o Inter tá enfrentando dificuldade, pega um time melhor, não consegue superar, é início de trabalho, e foi isso que eu falei aqui semana passada, que eu acho que o Ramon Dias ainda tá tentando conhecer, e essa é a vírgula que eu faço ao trabalho dele, e ele chegou a vitórias antes do Roger, por exemplo. O Roger, o ano passado, em 5 jogos, não tinha vitória. Ele conseguiu chegar a uma vitória antes disso. Talvez pela fragilidade dos adversários que enfrentou, mas enfim, isso é um outro debate. Mas depois do jogo contra o Fluminense, gente, bateu uma preocupação muito grande. Posso abrir um parênteses aqui? O Internacional, no meu entendimento, pela bola que tá jogando, não ganha fora de casa até o fim do campeonato e tem que fazer dos jogos no Beira-Rio jogos assim de superação total. Superação total. Essa é a impressão, Colin. É isso. Essa é a impressão que o time deixou depois de jogar contra o Fluminense. Que o Inter não tem
força para ganhar fora de casa e dentro do Beira-Rio vai ser com a ajuda do torcedor. Gente, não é clichê, não é tentar jogar para a torcida e não é nada disso. Só tem uma coisa que pode ajudar, que é um ambiente de jogo, que é um ambiente que eu vi em Inter e Botafogo, que foi diferente. Foram 20 mil torcedores, um pouco mais. Choveu 10 minutos antes da bola rolar, cai uma bomba d'água em Porto Alegre. E aquilo ali, eu digo, nós somos muito azarados, só que essa água aí vai esfriar a torcida. Foi ao contrário. Apagou o fogo. Foi ao contrário. A torcida se inflamou e empurrou o time no início do jogo. E aí o Inter chegou ao gol, fez 1-0 e a coisa ficou... E o primeiro tempo foi muito bom do Inter, teve bola na trave e tal. Só assim pro Inter ganhar do Atlético Mineiro. Com um ambiente de jogo, com muita gente lá dentro. Vai ter promoção de ingresso, de novo, é quase que a abertura dos portões. Para sócio é a abertura dos portões. Para não sócio é R$20, né? 20 pila para não sócio. Eu entendo quem não quer ir no jogo. Eu entendo quem quebrou a carteirinha, entendo perfeitamente. Só que, gente, neste momento, se não for a ajuda da torcida, com o que a gente está vendo dentro de campo, vai ser muito duro. Vai ser muito difícil. A forma anti-rebaixamento do Inter é a seguinte. O Inter tem 35 pontos. O Inter tem de ganhar dos times que ele pode ganhar. Ele pode ganhar do Atlético, que venceu o Ceará, mas não fez um bom jogo, tá com problemas. Ele pode ganhar do Santos. Sofreu, né, Diogo? Sofreu. Não, sofreu, O Atlético Mineiro sofreu. E o Arana recebeu o cartão amarelo, o Scarpa também recebeu o cartão amarelo. Arana e Scarpa estão fora do jogo. Então, assim, pode ganhar do Atlético, o Inter pode ganhar do Santos, é autoexplicativo, joga em casa, e ele pode ganhar do Bragantino, que está nessa derrocada. Se ele fizer esses 9 pontos, ele vai a 44 e pode rezar para não cair. Fora disso, eu não vejo onde o Inter pode buscar pontos. O Vaguinho ficou muito feliz quando ele falou Arana e Scarpa estão fora do jogo. Não, o Scarpa, ele tá secando o galo já. O externo, o que tá fora do Inter, tá ajudando. É o Vitória que perde em casa pro Corinthians, é o Bragantino. Os times ruins perdem. O Bragantino que perdeu de novo. O Vitória vai continuar perdendo. O Fortaleza ganhou do Flamengo. Só que no ano que o Inter caiu, não teve isso. Fortaleza ganhou do Flamengo e é ruim. O Vitória é ruim e ganhou do Santos, ganhou do Bahia. Eu acho Os times ruins, de vez em quando, eles ganham. Esse é que é o perigo. O Internacional continue por tempo indeterminado e sem identificar o seu problema, César. O Inter hoje só não é Z4 porque todo mundo em volta ajuda. O Inter não conta com ele próprio porque o seu futebol teve um espasmo contra o Botafogo. E depois, incluindo a derrota para o Sport, o Inter joga mal futebol. E ontem não jogou nenhum futebol. E lá pela sexta, daí tava falando lá, não, o jogo do Fluminense o Inter ganha, porque o Fluminense não tá bem. E eu ouvindo, disse, vem cá, o Fluminense tá 100 vezes melhor que o Inter. O Fluminense não tá bem em relação à régua deles lá. E aí tu começa a ver que o Inter pode ganhar os jogos, desses que tu tá falando. Só esses, eu acho. Mas não é nenhum absurdo perder os mesmos jogos. Contra o Galo, a gente projetou vitória. Não, perfeito. Então é jogo para 3 pontos. Se empata no Beira-Rio... Tu pega, por exemplo, o Santos hoje. O Santos hoje fez um ponto. Ele ficou atrás no placar 2 vezes, né? Ele fez contra o Bahia, nós cravávamos que não vencia. Contra o Fluminense, a gente conversou no sala, a gente discutiu no sala. O Fluminense, com todos os problemas, ele tem Cano, ele tem Queno, o Martinelli acabou não jogando, inclusive... Ele tem o Canóbio, ele tem vários jogadores que podem decidir. Kennedy. Melhores. Quer dizer, o Inter ia perder pro Fluminense. Só não se esperava que ia ser um massacre técnico. Eu acho que o Santos não cai por isso. O grande resultado, e não é justo o resultado, preciso dizer, eu vi o jogo, o resultado do Corinthians. Apesar do Corinthians ter levado para a Bahia o Garro, o Yuri Alberto, Depay. Fui dar uma olhadinha, né? Foi dar uma secadinha? Claro. E aí fui, e o Corinthians ganha com 1 a menos, a 42 do segundo tempo, num escanteio. Depois o goleiro ainda faz um milagre, inclusive lindíssima a defesa do goleiro, com o pé, a sensação que dá é que ele pega dentro do gol. Não sei se vocês viram o lance. Sim, a bola ficou quase toda... Mas a bola não entrou. Não. Aparentemente não entrou, mas eu me refiro assim, bonita a defesa. E aí ele joga uma partida que era para ganhar, diferente do jogo que ele ganhou do Santos. O Vitória ganhou um jogo do Santos que não era pra ganhar.
e ganha. E esse que era para ganhar, ele perde. Então, são times muito frágeis. É muita instabilidade.